Deus abençoe a vida dos irmãos, compartilha, dê o seu joinha, se inscreva no canal e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Jesus oral, ele disse assim no Evangelho de Marcos 16:15: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê, a Bíblia diz que já está condenado. Nessa hora, Jesus Cristo cuidava dos seus discípulos, mas nessa hora continua até nos dias de hoje, porque nós não podemos ficar despercebidos nas verdades do Evangelho de Jesus Cristo, porque aquele que crê e for batizado, a Bíblia diz que será salvo. Confessar os seus pecados a Jesus Cristo e ter Ele como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz, em João 8:47, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Porque isso, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Nós vivemos num mundo que está terminando, está chegando os últimos dias, que as pessoas estão tão desatentas, distraídas com as coisas do mundo, que não dão ouvido para a palavra. Não dão ouvido para as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. O povo está envolvido só com aquilo que satisfaz os seus desejos carnais, os seus desejos mundanos, e que afasta da presença de Deus. E foi assim que aconteceu desde o início da criação, onde a primeira desobediência aconteceu no jardim do Éden, onde Deus criou todas as coisas, e também deu criação do casal Adão e Eva. Aquele casal era para cuidar do paraíso, era para cuidar daquilo que Deus, Ele fez tudo em todas as coisas. E a palavra de Deus diz que Deus deu uma ordem para aquele casal, para que eles pudessem comer de tudo. Mas tinha uma árvore no meio do jardim que eles não podiam tocar, que eles não podiam comer. Porque se eles comessem daquele fruto, seria desobediência. E essa ordem, Deus disse a eles: não toque, não come daquele fruto da árvore da vida. Vocês podem comer de tudo,
Mas o inimigo das nossas almas, a serpente, enganou aquele casal. Disse a eles: não, vocês podem comer, não tem importância nenhuma, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. E seduziram aquele casal. E eles caíram na conversa do diabo. Eles viram o fruto, era muito bonito, saboroso e atrativo. E a tentação veio e pegou aquele fruto que era proibido e comeu. Aí veio a primeira desobediência. Primeira desobediência desde da primeira criação. E a partir daquele momento, o homem foi separado da presença de Deus. O homem foi destituído da glória de Deus. E eles foram expulsos do jardim do Éden. E Deus colocou 2 anjos com suas espadas para que eles não entrassem. E a Bíblia diz que o mundo, todas as coisas foram condenadas por causa da desobediência. E assim não é diferente até nos dias de hoje. Deus criou o ser humano para obedecer, para viver uma vida de acordo com a sua vontade. Mas as pessoas não querem obedecer a Deus, mas continuam obedecendo o diabo, fazendo tudo aquilo que Deus não quer que faz. Os seus desejos carnais e mundanos. Por isso, o diabo continua agindo. E a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Deus criou tudo e todas as coisas. Tudo foi feito por Ele. Mas o diabo, ele continua fazendo com que as pessoas pequem. O diabo continua fazendo com que as pessoas caiam na tentação. Mas o próprio Deus, Ele sempre quis salvar o homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Deus se fez homem, saiu do seu trono, deixou a sua glória e veio como homem aqui nesse mundo para tentar resgatar o homem da maldição e da condenação. Por isso Jesus Cristo, Ele veio, próprio Deus, em forma de homem. Ele veio para cumprir a ordem do Pai, que era para morrer, para salvar eu e você de uma condenação. O diabo quer levar todo mundo para o inferno, mas Deus quer salvação. Eu pergunto para você, você quer ser salvo?
Ou quer continuar da vida que você vive? Você quer morar eternamente com Deus? Ou tem o destino de morar e ter uma vida na perdição para morar com o diabo para toda a vida? Por isso todos têm uma escolha. Quem é que você vai servir? Você vai servir a Deus ou o diabo? Quem é que você está tendo que servir? Porque a Bíblia diz: quem é de Deus faz as coisas de Deus e obedece os mandamentos de Deus. Mas quem não é de Deus serve o diabo. Por isso é tempo de se arrepender, é tempo de se converter e viver uma vida que agrade a Deus. A Bíblia diz em Mateus 4:17: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepende. Só através do arrependimento e confessando os teus pecados que você será salvo. Mas se você continuar vivendo da maneira que você está vivendo, sem arrependimento, sem confessar os teus pecados e viver uma vida mundana, servindo o diabo, com certeza você não vai morar com Deus. Com certeza. Jesus Cristo, Ele veio para salvar o homem, o pecador. Ele ama o ser humano, mas odeia o pecado, a desobediência. Em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O mundo vive na condenação, no sofrimento, e tudo isso que proporciona para a vida do ser humano é o nosso inimigo das nossas almas. O mundo está em desespero, o mundo está na tribulação, as pessoas estão vindo na correria para lá e para cá, não querem saber de servir a Deus, fala que é de Deus, fala que serve a Deus, mas é mentira. Só porque vai numa igreja, põe a Bíblia debaixo do braço, vai numa igreja, e ali passa 1 ou 2 horas, e diz que está servindo a Deus. E sai dali de dentro para fazer todas as porcarias, daquilo que não presta. Mas Deus está de olho em tudo, nas tuas atitudes. Porque os olhos de Deus, os olhos de Deus é como chama de fogo. Ele vê tudo. Eu quero ler uma passagem aqui que se encontra em Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Ele escrevendo para aquela igreja, porque ele se despertasse das coisas erradas para viver para Cristo. E a Bíblia diz assim, Gálatas 5:16: digo, porém,
andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, andai em espírito, e não satisfaz a sua carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões e heresias. A inveja, o homicídio, as bebedices, as glutonarias e as coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como são antes, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa carta foi escrita para a igreja de Gálatas, para que eles pudessem viver uma vida santa, em conformidade com as coisas de Deus. Porque Paulo, antes, o perseguidor da igreja de Cristo, mas a partir de que, quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. De perseguidor, ele passou a ser perseguido por pregar a verdade, porque ninguém gosta de ouvir a verdade, incomoda. Mas essas mesmas palavras que Paulo disse para a igreja de Gálatas são as mesmas para os nossos dias. Para que nós não andamos servindo e dando lado para a carne e abandonando a presença do Espírito Santo em nossa vida. O que mais tem são pessoas dando lado para a sua carne, para os seus desejos. E nós sabemos que o Espírito Santo não habita aonde tem imundícia, aonde tem sujeira. Porque o Espírito é contra e se opõe contra essas coisas, as práticas mundanas, que são as prostituições, as impurezas, a lascívia, a idolatria. É o que tem mais hoje. São os idólatras. Porque quando fala de idolatria, as pessoas já pensam que é só imagem de escultura. Não! É tudo aquilo que você se coloca acima de Deus. Tudo aquilo que você troca a glória de Deus pelos seus ídolos. Portanto, quem mais hoje são os idólatras, os ídolos, os seus ídolos.
aos ídolos de jogador de futebol, os idólatras que idolatram cantores mundanos, os pagodeiros, essas músicas que eles consagram o diabo para ganhar dinheiro. Tudo isso é idolatria. Tudo isso é contra a vontade de Deus. E vem a feitiçaria, o feiticeiro, fazendo mal, procurando a maldade. Tudo isso já existia antes e continua nos dias de hoje. As inimizades, porque hoje é difícil você encontrar um amigo que você possa confiar, porque as pessoas são invejosas, maldosas, que se aproximam para levar vantagem. Mas o nosso verdadeiro amigo é Jesus Cristo. Esse que morreu, entregou sua vida por amor de mim e de você, e que hoje reina para todo sempre. O nosso maior amigo, nosso amigo de verdade, nosso Pai é Jesus Cristo. Esse que nós devemos adorar e glorificar. Mas as pessoas não querem. Troca adoração a Deus poderoso, Criador do céu e da terra, digno de honra, glória e louvor, pelos seus ídolos. Mas hoje você está tendo um alerta para você se consertar. Porque a Bíblia diz que Deus não tem culpado por inocente. E é bom você ouvir e viver as verdades de Cristo. As invejas, os homicidas, tudo isso afasta da presença de Deus. Tudo isso é uma abominação aos olhos de Deus. As bebedices. A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Os cachaceiros não vão herdar o reino de Deus. A glutonaria, que é a goludice. É um povo que só pensa em comer, beber e farrear. Vida de santidade nenhuma. Uma vida que agrada a Deus está fora dos seus planos. Mas continua agradando ao diabo. Então, por esses dias estou chegando. A festa do diabo. Das festas mundanas. O carnaval. Que está aí chegando, todos na expectativa. Estão todos na expectativa para pular carnaval. Festa do demônio. Porque Deus não está nesse lugar. Deus não está nesse lugar.
O lugar onde só tem prostituição e bebedeira. Ainda fala que serve Deus e vai para uma festa mundana dessa natureza. Sem Deus nada. Porque quem é de Deus faz as coisas de Deus. Tudo isso afasta o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nosso corpo é o templo de habitação de um Espírito. Nosso corpo é feito para habitar um Espírito. Quem serve a Deus, quem faz as coisas que Deus quer, quem vive em obediência, quem leva uma vida de consagração e santidade, tem a presença do Espírito Santo. Quem faz as coisas que Deus quer, o Espírito Santo habita dentro dele. Mas aquele que não serve a Deus, que serve mais ao diabo, que faz aquilo que o diabo oferece, o teu corpo não é a habitação do Espírito Santo, mas é a habitação do Espírito do diabo. É o que a Bíblia diz. Você tem uma escolha que você quer servir. E o tempo está acabando. O tempo está acabando para você. O próprio Deus declara. E Ele está dizendo nessa manhã para você, nesse dia. Quem comete tudo aquilo que abomina a Deus é contra Deus. E a Bíblia diz: esses que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Todos aqueles que cometem aquilo que Deus abomina, aquilo que Ele não quer, não entrarão no reino de Deus. Não entra. Que são as obras da carne, que são as prostituição, as impurezas, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, os beberrões, todas essas coisas é pecado contra Deus. Os mentirosos, os enganadores, todos esses não herdarão o reino de Deus. São obras da carne. O que você está planejando para hoje? Você tem lido pelo menos um versículo da Bíblia? Você pelo menos tem se consagrado? Ou teus pensamentos são tão coisas impuras?
Se conserta, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo nas obras da carne. Que o povo não quer saber de Deus. O povo está envolvido tanto com as coisas carnais, mundanas, que não querem saber de Deus. As obras impuras. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, vira as costas, desprezam, porque não gostam de ouvir a verdade. Porque a verdade dói, a verdade incomoda. Mas Jesus Cristo, Ele deu a ordem: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Gostam ou deixam de gostar, mas a ordem é: pregue a verdade. Prega aquilo que está nas Escrituras, a verdade. Mas é uma geração que não gosta da verdade. Preferem as mentiras. Porque a mentira é mais saborosa. As mentiras é que satisfaz a carne. Obras malignas. Mas Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Não é Maria, não é Santo Antônio, não é São Benedito, não é Buda. Mas a verdade é Jesus Cristo. Esse que saiu da sua glória, do seu reino, e veio esse mundo para morrer por mim e por você. Mas as pessoas não reconhecem a morte de Jesus Cristo, o sacrifício. Mas o sacrifício dele foi perfeito. O sacrifício que ele fez, que ninguém jamais pode fazer. Ninguém. O sacrifício que Jesus fez, nenhum homem pode fazer por mim e por você. Da morte. Morte de cruz. A morte mais cruel que existe. Morrer pendurado numa cruz. As mãos e os pés de Jesus Cristo foi cravado ali na cruz. Ele derramou todo o seu sangue. E morreu. E ele ressuscitou. Para também ressuscitar nós, depois que nós morremos, e ressuscitar, porque todos vão morrer. Todos vão morrer. E todos vão ressuscitar. Mas uns é para salvação. E outros
vão ser ressuscitados para condenação. Porque todos, é rico, é pobre, todos vão ter que prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. E todos vão receber uma sentença. E uns, ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, para a verdadeira morada, para reinar com ele para todo sempre. E outros vão dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço, e serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a condenação eterna. É o que nós fazemos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, é para onde nós é o nosso destino. É o que nós fazemos hoje, que vai ser posto na balança. Porque nada vai passar despercebido. E o salvo vai morar eternamente com Jesus. E a Bíblia diz em João 3,19, 20, aquele que não receber a condenação, a Bíblia diz, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque escolheram mais as trevas do que a luz. A luz que é Jesus Cristo. Mas esqueceram da luz, abandonaram, viraram as costas, porque as trevas, as obras do diabo, agrada mais. Mas no final de tudo, todos vão pagar pelo seu preço. Todos vão. Quem escolheu fazer o bem e viver com Cristo, será dele, e seus filhos. Mas aqueles que não fazem a vontade de Deus serão separados, que vão ser filhos do diabo. Acorda, Pequidória. Acorda. Para de seguir deuses estranhos. Que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está em João 14,6. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Escolha Jesus enquanto é tempo. Para de servir o diabo, vai servir a Deus. Para de servir o desejo da carne e sirva o Espírito Santo. Faz a vontade do Espírito Santo. Que essas são as verdades. A palavra de Deus fala em João 17:13. Mas agora vou
para ti. E digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu não rogo, Pai, somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Se você crê nessa palavra, se você vai viver essa palavra, você pode ter certeza que você vai levar o coração de Deus. Mas se você rejeitou essa palavra, desprezou e não quis ouvir, o problema é teu. Eu apenas faço a vontade do meu Pai. Eu apenas fiz aquilo que Ele disse. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Mas se não querem dar ouvido, eu lavo as minhas mãos. E o problema é teu. Mas se você der ouvido, e se você fizer transformação na tua vida, e abandonar esse mundo, as coisas malignas do diabo, as ofertas, os desejos da carne, abandona para viver para Cristo, você é um bem-aventurado. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que lê, e mais bem-aventurado aquele que crê, aquele que vive a palavra, aquele que vive as Escrituras, são os bem-aventurados. E a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Escolha porque você quer viver e servir. As obras da carne ou a vontade do Espírito Santo de Deus. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Deus é fiel, digno de honra, glória e louvor. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei. Vigiai, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Você não sabe se é de dia, se é de noite. Você não sabe o horário que Jesus vai voltar. Por isso, esteja pronto para a vida de Jesus Cristo. Porque vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo de surpresa. Onde o povo vai estar nas festas, nas bebedices, no carnaval, fazendo as obras da carne. Vigia, porque Jesus Cristo
Não vai avisar a hora que ele vem. Se conserta e competente. Vive para Cristo. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade do Espírito Santo. Se você quiser ser salvo. A oportunidade você tem. Porque naquele dia, no dia do juízo, não vai ter desculpa. A hora é essa. Que Deus possa abrir os teus ouvidos e teu entendimento com as verdades de Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe todos os irmãos. Ficam todos na paz de Jesus. Se inscreva no canal. Deus abençoe.